Caso clássico de professora, quero fazer conversação, mas não quero estudar o idioma. Vamos lá resolver isso aqui e tentar entender qual que é o problema dessa afirmação. Ciao ragazzi, meu nome é Ana Luísa, sou fundadora da Italiano Descomplicado e hoje eu quero tentar esclarecer essa questão inteira aí de aulas de conversação. Somente fale, ignore a gramática. Bom, claro que todo mundo tem o objetivo de conversar em italiano, claro que a gente estuda o italiano para viajar na Itália e ordinare um bel bicchiere di vino, ou como diz um aluno muito querido meu, per iniziare lavori, una bottiglia di Chianti, per favore, cameriere. Quando a gente está na Itália, tudo que a gente quer é conversar, claro. Mas ignorar o estudo da língua ou pedir aula só de conversação, para mim sempre foi um pouco estranho quando o aluno fala isso sem ter um mínimo do conhecimento da língua. Se a gente fala, quero fazer conversação, mas se você não sabe nada, como você vai conversar? Concorda comigo que a gente precisa aprender algo para poder conversar sobre isso? Sono d'accordo. Não só na questão do idioma, mas vamos pensar em um outro assunto. Você vai começar a conversar com alguém sobre vinhos de forma mais técnica sem nunca ter estudado isso? Você vai ter o conhecimento necessário para isso? Ovviamente não. Ou você quer começar a conversar com alguém sobre o processo de fabricação do café? Como você vai conseguir manter essa conversação para expor a sua opinião de forma embasada, sem ter um conhecimento prévio sobre esse assunto? Non lo so. É a mesma coisa com o italiano. É muito difícil eu simplesmente chegar e falar, quero fazer conversação, mas não quero estudar. Parece um pouco paradoxo. Por favor, contem aqui pra mim o que vocês imaginam quando falam, quero fazer a aula só de conversação. Talvez o grande medo seja de cair em uma aula de italiano que acabe focando na gramática, que seja só gramática, que a aula inteira seja, hoje vamos falar de verbos e regência verbal. Senhora? Isso muito vem pelo trauma que a gente pode ter das aulas de português da escola, porque na escola realmente a gente entra num pesadelo que é trabalhar regência verbal durante 2 horas, uma aula seguida. Só que no italiano a gente vai ter que aprender vocabulário, minimamente você vai ter contato com a gramática. A grande questão é como essa gramática vai ser apresentada para você. È vero. Quero dar o exemplo das aulas com a nossa professora Débora aqui na escola. A gente faz leitura de texto, os alunos com a Débora gostam muito de fazer leitura de texto. A partir da leitura de texto, que é texto selecionado adequado ao nível de cada aluno, a gente começa a criar uma discussão sobre aquele assunto que foi lido, e aí, à medida que os alunos vão construindo as suas frases, a professora Débora vai pontuando onde que eles erraram, como é corrigido. Então vejam que essas questões de erro, as correções, as melhorias na construção de uma frase, isso tudo é gramática. Mas em nenhum momento ela fala, vamos parar e estudar gramática. Isso tudo está vindo desenvolvido a partir da própria fala e do que o aluno quer conversar. Molto, molto interessante. E como ele chega nesse ponto de querer conversar? A partir do conhecimento prévio que foi dado ao aluno. Vejam que tudo isso é diferente. Falar simplesmente de modo simples, e eu sinto assim, é uma coisa que me incomoda muito. Eu me sinto muito triste de ver esses milhões de professores de italiano que ficam aí difundindo ideias de só converse, ou então você vai aprender italiano como um nativo em 3 meses. Non è proprio così. Eu tenho uma profunda tristeza. Realmente isso é algo que me incomoda, porque professores estudam, conhecem o processo de aprendizado de um idioma de uma forma que nenhum aluno precisa conhecer tão tecnicamente. Nenhum aluno é obrigado a saber que o que eles prometem é impossível. È impossibile. Quem tem que saber isso é o professor, e que precisa trabalhar isso com honestidade, porque as pessoas que querem aprender idioma, elas têm o objetivo de aprender o idioma. Ninguém
precisa ser formado em letras e conhecer a neurolinguística por trás de tudo isso. Como professor, tem que ter muito cuidado em não difundir coisas que depois as pessoas vão ficar repetindo sem refletir sobre o que elas estão querendo. Então, claro, se você quer estudar italiano, seu objetivo é se comunicar. Se você quer estudar italiano, seu objetivo é passar numa prova de proficiência. Se você quer estudar italiano, seu objetivo é ter uma melhoria de vida na Itália, com uma oferta de emprego, enfim. Mas tudo isso, fazer a aula de conversação, implica um processo, implica etapas e implica um aprendizado de italiano que é feito para que você tenha a segurança para também construir as suas próprias frases e não ficar repetindo frases igual o aplicativo de estudos de idioma que a gente acaba repetindo para o resto da vida, que il bambino mangia la mela. Faz sentido isso para você ou você ainda tem outra visão sobre aprender italiano? E qual que é a sua visão? Como você pretende estudar o idioma? Como você estuda? Conta aqui para mim e vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito relevante. Alla prossima, ragazzi!